Boa noite, Cristiane. Boa noite, Fabiana. Vamos ver, o pessoal vai chegando. Boa noite, Paulo. Sejam bem-vindos. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. O sinal da minha internet hoje não está 100%, mas vamos indo. Vamos ver aqui. Pessoal começando a chegar. Vamos ver. Boa noite, Antônio. O pessoal está chegando. Espero que o sinal não esteja ruim. Vamos lá, gente. Começar aqui a live. Acho que os mediadores não puderam aparecer, tiveram alguns imprevistos, mas conto aí com a participação de vocês para a gente conversar um pouco sobre um tema que é justamente a filosofia clínica e as relações de trabalho. E a gente vai tentar trabalhar um pouco esse tema dentro do contexto da, da pandemia. Né? Vocês estão conseguindo acompanhar meu vídeo? Ele está ficando meio parado, a qualidade dele está boa? Não dá para saber aqui como é que está a qualidade. Se vocês puderem me dizer se está tá aparecendo direitinho, se está picotando a fala. Boa noite. O Paulo está chegando. Olá, Miguel. Olá, Paulo. Tudo Boa bem? noite. Como vai? Tudo bem? Obrigado Tudo pelo ótimo. convite para participar aqui dessa live, falando sobre a filosofia clínica em relação aos campos de trabalho. Fico grato pelo convite. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter a sua Muito obrigado. presença. Bom, faça a sua apresentação, Paulo, para o pessoal saber quem você é. Em breve vai ter live com você também, então o pessoal já fica te conhecendo. Isso, eu queria me apresentar. Eu me chamo Paulo, sou formado em filosofia pela Universidade Federal Fluminense. Tive contato com a filosofia clínica na minha época de graduação. Me despertou uma curiosidade muito grande, criou-se uma busca que, que se tornou constante, né? E só cresceu cada vez mais em direção a conhecer mais profundamente como acontece a filosofia clínica. Enfim, acabou se tornando uma paixão dominante. Me formei no final de 2019 e tive como mestre, como professor Fernando Foltora, que já fez algumas lives aqui, inclusive com o Miguel. E em breve, em outubro, eu vou apresentar um trabalho, um formato de live sobre o tempo, né? O tempo e a filosofia clínica, falando sobre a relação, sobre o tempo terapêutico, sobre o tempo subjetivo, enfim.
todas essas nuances. Agradecer mais uma vez ao Miguel pelo espaço aqui de fala. Que bacana. Será muito bem-vindo a sua live. Estou ansioso para acompanhá-la. A questão do tempo é muito interessante. E é Sim, isso. Para quem não me conhece, o meu nome é Miguel, sou filósofo clínico, formado pela Casa da Filosofia Clínica. Ah, quem me formou foi o Hélio Strasburger. Uma parte da minha formação foi no Instituto Pasteur com o Hélio e depois na Casa da Filosofia Clínica também com o Hélio. Hoje eu dou aula na Casa da Filosofia Clínica, dou aula no Instituto Zêndico, na Fundação Educacional Hospitalar de Chapecó. Né? Eu não sei o nome completo porque eu ainda não guardei. É muito grande o nome da fundação. Mas enfim, lá eu dou aula. Dou aula em ambos na modalidade de distância, na online. E, bom, é isso. Né? Eu vou hoje falar um pouco sobre a filosofia clínica e as relações de trabalho, dando ênfase aí a essa a, a questão atual, que é justamente do contexto da pandemia, né, de como se dão essas relações hoje. E eu gostaria de levantar alguns pontos. Antes disso, eu quero dar uma boa noite ao Luiz, um grande amigo, já que eu não vejo há bastante tempo, a Vera, a Flora, aos outros colegas eu já dei minhas boas-vindas. Sejam todos bem-vindos e espero que gostem da live de hoje. Bom, de maneira breve, você pode me cortar, você pode fazer algum sinal para mim, Paulo, por favor, quando estiver chegando aí, é 8h10, quando for mais 8h20, você pode já fazer algum sinal que eu tento dar uma parada aqui, né? Ou já vou indo para o desfecho. Bom, ok. tá ótimo, obrigado. Vamos lá. Bom, a questão da pandemia, né, eu vou usar uma cola aqui que eu fiz para ficar mais ou menos dentro da temática. Vamos lá. Tem algum problema de sinal com o Paulo ou é o meu? Espero que não seja o meu. Vamos lá. Opa. É a minha ou a tua, Paulo, que está travando? Eu acho que é a sua, Miguel. Qualquer coisa eu Mas vou ter que voltou. tentar mudar o Ah, sinal ok. aqui. Voltou? Qualquer coisa, se parar aí, eu dou uma paradinha. Vamos lá. Bom, eu quero falar um pouco da, da pandemia. Ela trouxe uma mudança, a gente chama de mudança circunstancial, né? Que é justamente as questões externas a nós, né, no nosso mundo aí, acabaram tendo algumas mudanças. A principal delas foi, claro, as quarentenas, né, e a preocupação, evidentemente, com a saúde, a questão do receio da população de pegar o Covid, principalmente pessoas com maior risco, e tudo isso acabou acarretando diversas consequências, e entre elas a das relações de trabalho, da vivência do trabalho, né, a experiência do trabalho. E essas mudanças elas começaram a requerer algumas adaptações, quando não foram aquelas que acabaram gerando o desemprego, né? Que talvez também tenha chamado atenção para outros tipos de mudança. Então, nós tivemos, em alguma medida, né, modificações na questão do desemprego, na questão das mudanças de locais de trabalho, né, na relação com os colegas de trabalho, na questão da ressignificação dos locais onde a gente vai trabalhando. Né? Então eu quero tentar trabalhar esses pontos aqui com vocês, justamente começando aí pela questão do desemprego. Né? A questão do desemprego ela acabou levando, lógico, alguns a um desespero, contas para pagar e tudo mais, mas também para algumas pessoas, eu andei conversando com algumas pessoas e acabaram vendo no desemprego, né, uma oportunidade também de, às vezes, começarem um negócio que já estavam com intenção de começar, né, algumas tentativas de reinvenção do ambiente de trabalho, e tudo isso acabou, para algumas pessoas, evidentemente, acabou requerendo esse novo jeito de pensar o trabalho. Né? Antes, algumas pessoas, às vezes, estavam relacionadas com o emprego, com carteira assinada, né, com todas aquelas seguranças que a área permite,
às vezes até com áreas dentro de sua formação profissional, técnica, né, aquelas que os seus diplomas ajudaram a trazer. E, diante da pandemia, a pessoa às vezes teve que abrir mão do emprego que tinha a ver com elas, pelo menos aqui na sua né? Para algumas pessoas, evidentemente, não foi um caminho tão positivo, né? Para algumas pessoas foi uma luta, uma tristeza, e para outras foi a oportunidade, às vezes, que estava guardada há muito tempo e precisando, às vezes, de uma reviravolta para que a coisa funcionasse. Né? A gente vê nos atendimentos de consultório que nem sempre uma reviravolta diante de um acontecimento ruim ele pode gerar consequências tão negativas. Né? Às vezes é o pontapé inicial aí de um novo caminho que a pessoa precisava e não tinha coragem. Né? E às vezes uma mudança de circunstância, uma mudança de realidade da pessoa acabou levando com que alguns conseguissem dar esse novo passo. É lógico, para outras pessoas foi um momento de está sendo ainda, né, um momento de preocupação, o desemprego acaba gerando uma série de inquietações, contas para pagar e tudo mais, principalmente para quem tem o emprego, quem tem família e tudo mais. Essa, olha, vamos lá, a Laélia comentou, essa multiplicidade de individualidades torna cada adaptação única, exatamente. Né? A gente acaba vendo no consultório, isso acaba ficando mais claro, né, que não adianta a gente achar que vai ter um movimento comum a todos. Né? Eu conheci estava conversando recentemente com uma pessoa que conseguiu em vários conhecidos orientando com oportunidades que foram surgindo. Mas isso não aconteceu para todos. Né? Para alguns foi justamente um momento de muita dificuldade, porque nem todo mundo tem em si essa, esse modo de lidar com a realidade no sentido de conseguir ter uma, uma ação, vamos dizer assim, inovadora, né? de tentar fazer de tentar dar rumo a seus caminhos dentro do âmbito do trabalho. Então nós tivemos essas duas realidades. Em outro aspecto, naqueles que permaneceram no trabalho, alguns tiveram que transformar a sua casa no trabalho, né? Principalmente no período mais fechado das quarentenas das cidades, o pessoal teve que ir obrigatoriamente para o home office, né? E isso gerou uma série de inquietações. Na semana que nós falamos sobre educação, isso aconteceu bastante com os professores, que tiveram que passar a dar aulas em casa, e para outros que não são professores tiveram que levar seu escritório para dentro de casa. Né? E a modificação de ambiente acabou, para algumas pessoas, gerando um ambiente de muito estresse. Né? Porque se antes a pessoa conseguia separar o trabalho como aquele local de estresse, de dedicação, né? de modo de lidar ali com um ambiente bastante exigente, agora a pessoa vai ter que levar isso para dentro de casa, que antes era um ambiente de descanso, de relaxamento, ou até mesmo de tarefas do lar. Né? Agora já não é mais, agora é o mesmo lugar onde há tarefas do lar, onde há o momento de descanso, também acabou virando o ambiente de trabalho. E isso, para algumas pessoas, acabou virando um emprego 24 horas, porque os meios digitais, principalmente, permitiram com que o contato não cessasse. Então, e-mail pode ser o dia inteiro, WhatsApp o dia inteiro, e telefone também o dia todo. Acabou incomodando muita gente, levando muita gente a ficarem, de fato, cansadas, sem conseguir fazer essa separação. Né? Aqueles que conseguiram fazer isso de modo bem organizado, conseguiram separar esses ambientes. Mas isso não foi o caso de todos. Né? Algumas pessoas têm passado por isso e vão pouco a pouco encontrando caminhos possíveis. Né? Eu costumo dizer, brincando, que quando as quarentenas acabarem, eu quero tirar as férias da minha casa. Né? Minha casa é o lugar onde eu atendo, onde eu dou aula. Né? Então, todo esse processo acaba ficando cansativo. Então, férias para mim vai ser alguma coisa bem longe da minha casa, porque minha casa é meu escritório. Né? Tem o Charlie Brown que vai dizer que o meu escritório é na praia. No meu caso, meu escritório é minha casa. Né? Então, não adianta muito, não. Ah, outro aspecto aqui, né?
A relação também com os colegas de trabalho, né, acaba mudando, né, porque se antes a gente conseguia conviver com colegas de trabalho no ambiente de serviço, e às vezes no happy hour, alguma coisa assim, agora não, agora a gente acaba tendo os colegas de trabalho quando a pessoa está trabalhando em casa, tem esses colegas de trabalho um contato o tempo todo. Né? E isso, Sim, para muitas pessoas, acaba atrapalhando, né? Prejudicando, porque qual é o tempo agora dedicado à família, qual é o tempo dedicado ao trabalho, né? Qual é o tempo que eu consigo dedicar aos meus amigos fora e ao meu ambiente. E tudo isso acaba tudo muito misturado. Né? As amizades já não estão separadas, já não há um momento, vamos dizer assim, onde a pessoa consegue relaxar dos estresses de casa, encontrando amigos de trabalho ou trabalhando fora, né? E também não acontece vice-versa, né? A pessoa já não vai mais para casa para descansar do trabalho. Então, o momento que seria para conseguir revezar esses estresses de tipos diferentes, cansaços, e as próprias obrigações da vida acabam não acontecendo, porque está tudo no mesmo ambiente. Tudo agora acaba ficando muito interligado para muitas pessoas. Né? E lidar com essa separação, com essa distinção, para muitas pessoas acabou virando um grande desafio. Né? E para aqueles que estão trabalhando hoje, que continuaram mesmo nos tempos de maior fechamento dos ambientes de trabalho, alguns tiveram que continuar lidando, tiveram que continuar indo ao trabalho, e isso também acabou gerando outro tipo de preocupação, né? A preocupação com a saúde, a preocupação com a contaminação, a preocupação, inclusive, com a perda de emprego, que isso acaba gerando, porque pouco movimento na economia acaba gerando essas inquietações. E o próprio fato de sair de casa, pelo fato de se tornar um âmbito mais tenso, né? Para muitas pessoas, o descanso, o relaxamento, a saída de casa já não era mais uma coisa positiva. Não havia saída de casa para lazer, para descontração. Né? Sair de casa ou ficava em casa com atenção, né? Ou saía de casa com tensão também para ir trabalhar. Né? E o momento de lazer, de descanso também acaba não surgindo tanto. Né? Chegar em casa passou a virar aqueles rituais de ter que tirar toda a roupa, de ter que lavar aquilo, de ter o medo de contaminação. Então, houve um outro modo de lidar com as rotinas diárias, né, tanto do trabalho quanto da casa, a partir disso que a gente acabou vivendo. A questão do mundo digital, né, e o mundo real, né, se é que a gente pode dizer que o mundo digital também hoje não é real, né, até nas minhas anotações aqui eu coloquei o mundo real entre aspas. E eles acabam estando muito mais vinculados. A gente acaba não tendo mais essa distinção e se às vezes o mundo virtual era aquele que a gente podia entrar de vez em quando, ou mesmo o brasileiro que já usa bastante de redes sociais, podia ser aquele ambiente onde se ficava 3, 4 horas por dia, agora tem se ficado muito mais contínuos, muito mais exigentes, porque o mesmo meio que a gente agora se usa para se distrair é um meio onde a gente se informa, às vezes até em excesso, sobre a pandemia, né, que faz um mal absurdo para muita gente, né, vira um meio de discussão sobre esses temas, um meio onde as fake news às vezes acabam aparecendo com muita força, e também é um meio de trabalho. Então, os contatos de trabalho também agora fazem parte desse meio. Então, as redes sociais já não é mais um lugar de descanso. Né? Hoje eu até comentava com uma pessoa que eu atendia que a pessoa dizia, agora a rede social é lugar para trabalho, né? É lugar para trabalhar. Né? E acabou ficando assim para muita gente. Então não tem mais. Acaba ficando muito dissociado, não tem mais o espaço para o lazer, para o descanso, para distração. É tudo o tempo todo muita informação. E isso pode levar muita gente a não conseguir lidar muito bem com a situação. Né? Deixa eu ver o que a Laélia comentou aqui. sim. Eu ia falar isso agora. A Laélia escreveu o seguinte comentário. Miguel, um ponto interessante que tenho percebido na relação trabalho versus pandemia é como as corporações estão lidando com o tempo de aprendizado de cada colaborador. Exato. É, Acho que acho que algumas empresas, né, algumas corporações estão conseguindo lidar bem. Né, e algumas, às vezes, não conseguem levar em conta justamente isso. Né? As exigências são imensas. A gente via quando comentava, por exemplo,
sobre educação. Eu acho que isso entrava com muita força, né? Os professores tendo que se adaptar ao digital depois de 30 anos de experiência em sala de aula, né? E para as outras áreas me parece que isso acabou acontecendo muito, né? Isso sem contar aqueles que não tinham equipamentos e às vezes tinham que lidar em casa com outro tipo de contexto. E para aqueles também que iam para a empresa, também ter que lidar com uma nova realidade de cuidado de saúde, né, de segurança e tudo mais. Quer dar alguma contribuição, Paulo? Ajuda a gente aí. Sim, a Laélia escreveu depois aqui, muitos relatos de muita ansiedade entre os colaboradores porque precisam se adaptar rápido e muitas vezes sem ajuda ou capacitações. E ela concorda aqui com o que você disse por último, né? Em relação ao sofrimento dos professores, principalmente, que foi, se eu não me engano, a última live, né, que você e Fernando fizeram. E em seguida a Flora fala o seguinte: sinto a diferença com a pandemia, onde meu telefone, que era proibido na empresa, acaba sendo usado para falar com os colegas todos os dias. Né? Então, parece que existe uma mudança nas relações, né? Falando um pouco de exames categoriais, mas também uma mudança dentro da questão do lugar. Né? O lugar físico é que nós não conseguimos pensar isso de um ponto de vista geral, e sim nas micro-relações, né? Dentro da questão da individualidade, como cada um lida com essa situação. Eu tenho partilhantes que pararam, né, na pandemia, enfim, ficaram em quarentena, né, quarentenados, como se usa atualmente o termo na internet, ao passo que também tenho partilhantes que não pararam, porque eles pertencem a certas áreas que são necessárias, né, nesses tempos em que nós estamos vivendo. E como existe uma dualidade muito grande entre, entre as relações, como as relações se dão para cada pessoa, né? Resguardado lógico a ética da singularidade, né? E é em respeito dessa ética que nós falamos, né? E como à luz da filosofia clínica, uma mesma situação é tão diversa, né? Isso para mim parece muito interessante. Mas uma coisa que salta aos olhos, aí falando já do meu ponto de vista, né? Resguardando a minha singularidade, a forma como eu vejo as coisas, eu vejo muito essa relação de lugar, né? Como você falou, casa que outrora era um ambiente de descanso e resguardo, né? Hoje em dia esse mesmo lugar ele toma diversas características. No mesmo ambiente você tem o seu local de trabalho, o seu local de lecionar, né? Porque hoje em dia alguns pais também ganharam esse título de professores, então de lecionar, ensinar aos seus filhos. Nesse mesmo ambiente você precisa achar um lugar onde você se sinta confortável para relaxar, né? Esse lugar existencial tão importante que é o lugar do cuidado de si, falando numa linguagem Foucaultiana, né? E que eu vejo como, lógico, fora a relação com o tempo subjetivo, que é uma coisa que a gente vai conversar mais para frente quando eu fizer a live, mas eu vejo assim o lugar como um dos exames categoriais mais afetados dentro de toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Isso. Um outro ponto que eu acho que é interessante a gente levantar também é o da, como a gente fala muito em filosofia clínica em singularidade, a gente começa a ver, às vezes, muitas fórmulas, muitas receitas, né? Uma coisa que começou a aparecer muito nas redes sociais e na internet de um modo geral é como ser produtivo na quarentena, é como conseguir fazer não sei o que na quarentena,
como se tivesse fórmula que fosse servir para todo mundo, né? E quem disse que o sujeito deve ser produtivo tal como se aprega, como se prega por aí na quarentena, né? Às vezes é um momento de rever a vida, de conseguir perceber, de às vezes de mudar de rumo profissional, né? Às vezes a quarentena vem muito mais como modo de mexer a pessoa, de fazer com que a pessoa compreenda sua atual situação, comece a compreender como é que é a sua relação, como você falou aí, né? A gente trabalha em filosofia clínica com elementos que a gente chama de categorias para localizar existencialmente a pessoa. Então, assim, a circunstância nova veio com a pandemia. E aí começou a se mudar a relação de tempo da pessoa, né? Qual o tempo que a pessoa tem dedicado ao trabalho, à família, aos amigos, né? Às vezes até uma pessoa que não era muito de conseguir se dar um tempo de descanso, teve na pandemia uma situação em que começa a repensar, né? Qual o tempo que eu tenho dedicado de qualidade para descanso, para minha família, para os amigos e por tudo mais, né? Enquanto se aparecem receitas, às vezes, nesse sentido de produtividade, o sujeito quer ficar parado, ele quer ter tempo para descanso, né? E, por outro lado, nessa questão das relações, né, qual é a qualidade que a pessoa está tendo de relação dentro de casa, né? Porque também começa a se cobrar dentro de casa, começa a vivenciar, às vezes, muito mais dentro de casa e começa a ver que nem sempre se tinha uma qualidade de relação boa dentro de casa e agora tendo que ficar 24 horas com a família. E isso também começa a levar muitas pessoas a repensarem essas relações. E nessa categoria lugar também, né? Como é que a pessoa tá se revendo ali, tanto dentro de casa, quanto dentro do trabalho, quanto nos ambientes onde vivia antes, né? Então, a pandemia, de modo geral, né, a situação em que as consequências que ela nos trouxe acaba levando também muita gente a rever o modo de vida que tinha, como lidar com isso. Algumas inquietações aparecem, né? Eu já tive partilhante que tinha deixado a terapia antes da pandemia e depois da pandemia veio com uma situação totalmente diferente que tinha vindo anteriormente. E um modo de repensar, de reconstruir seu mundo, de rever sua realidade. Tudo isso porque passou a ficar muito tempo dentro de casa, né? E sentiu tédio, mesmo tendo trabalho pra caramba a fazer, mas o tédio não era por falta de ação, mas justamente por fazer ações repetitivas. E isso fez com que a pessoa vivesse tão intensamente aquele modo de vida que começou a repensar, não, acho que eu não quero isso para o futuro, né? Então ela também pode trazer alguns novos horizontes para algumas pessoas, né? E é claro, sempre levando em conta que assim, no consultório não tem como a gente, dentro da filosofia clínica, evidentemente, a gente não tem como generalizar. Então a gente levanta aqui pontos, né, linhas de reflexão para ajudar as pessoas a verem quais caminhos elas conseguem pensar, conseguem rever. E é interessante, Miguel, também como no caso desse partilhante que você falou, que ficou afastado da terapia e que volta à terapia após todos esses acontecimentos, né? Na realidade, nesse período de vivência, porque ainda não acabou, né? Apesar da reabertura do comércio, a gente ainda está em tempo de pandemia, nós estamos em tempos de pandemia, e como que determinadas mudanças, né? Nós da filosofia clínica lidamos sempre com essa questão estrutural, né? Exames categoriais, tópicos e submodos. Como uma mudança, que seja exames categoriais, que sejam tópicos, como isso tudo reorganiza a estrutura de pensamento que o partilhante apresenta. Né, Uhum. como é plástica, eu lembro disso também na live do Vinícius, ele frisou muito isso, né, como a EP é plástica, como ela é mutável, como ela é passiva de sofrer alterações ao longo do período decorrente de vivências, enfim. E achei muito interessante. Ao passo que aqui a Cristiane B. Souza comenta o seguinte: de fato, uma nova ambientação foi um problema para alguns. Acredito que principalmente em casos que o papel existencial é determinante, né? E aí nisso está em jogo papel existencial profissional, papel existencial de esposa, de marido, enfim. Achei muito interessante, muito pertinente esse comentário, né? Uhum. Porque a filosofia clínica ela é por demais extensa,
para nós abordarmos um tópico por um, cada exame categorial em sua profundidade, os submodos que são as formas de efetivação, são as ações, né? Mas eu, dentro da clínica, dentro do consultório, como você mesmo disse, eu percebo também essa questão de dentro de um mesmo lugar, né? Vamos pegar um exame categorial para falar, dentro de um mesmo lugar, diversos papéis existenciais acontecem concomitantemente, né? Papel existencial de mãe, papel existencial de querido, de professora, papel existencial de profissional, seja qual for a área. É, esses essa, esse tópico, né, perdão, papel existencial é uma coisa muito presente, né, essa multiplicidade de ações querendo ou não, isso também envolve a questão do tempo, né? Quanto tempo você tem separado? Existe uma organização? Não existe uma organização? As coisas vão acontecendo abruptamente? Enfim, creio que não falte assunto para falar, né, da relação do trabalho e de muitas outras à luz da filosofia clínica. Uhum. Essa questão do papel existencial é muito interessante mesmo. Para quem não é da filosofia clínica e está acompanhando o vídeo, papel existencial diz respeito àquilo que a gente, aquilo que a gente é, que a gente se denomina, que a gente se compreende nas relações. Então, eu sou, diante da minha mãe, eu sou filho, diante de um partilhante, eu sou o terapeuta, o filósofo clínico, diante dos meus alunos, eu sou o professor, e assim por diante. E para algumas pessoas, isso é importantíssimo. Inclusive, pessoas conseguem viver, às vezes, seus papéis existenciais em diversos ambientes, né? De acordo com o ambiente. Né? Então, o sujeito consegue ser um aluno que reclama da prova, né? E se ele mesmo for depois dar aula, ele vai ser aquele que fala mal dos alunos que reclamam da prova. Né? Consegue fazer essa divisão, né? Essa separação. Não, não, aqui eu sou professor. Né? Eu tenho, já tive aluno que já era professor há anos e já reclamou de prova, né? Nada, a prova não foi boa, tá? Né? Esse conteúdo vai cair na prova. Eu falei, putz, já é professor há muito tempo, né? Só que separam, né? Há papéis existenciais distintos, então a pessoa faz essa distinção. E às vezes, por exemplo, ter a casa como um ambiente onde o sujeito é pai de família ou mãe de família, né? Ou esposa, ou esposo, e estar ali é muito diferente de estar dentro do serviço. Vamos supor assim, de acordo com a sua função, cumprindo ali com o gerente, com o chefe, com o coordenador, o que seja, e às vezes a pessoa consegue ter uma postura diante de um ambiente, outra postura no outro, e não há problema algum para a pessoa, isso funciona, né? Então ele consegue ser um bom funcionário, às vezes, mais falante, mais ativo, e dentro de casa, às vezes, gosta de ser mais quieto, às vezes mais carinhoso, quer viver outro tipo de experiência, de relação ali. E quando todos esses ambientes quase se unem, como é que a pessoa consegue distinguir, né? Então, como é que a pessoa olha para um computador, às vezes, olhando para a tela de celular, e conversa com o patrão, e logo depois está outra pessoa do lado, um ente querido na casa, né? Como dividir isso, né? Às vezes é brincalhão de um lado, no outro é mais sério, então a expressividade da pessoa muda, a pessoa não acaba passando por dificuldades de adaptação, e a vivência desses papéis existenciais, quando de fato são muito fortes, a pessoa pode se confundir, né? Tá, o que eu sou agora, né? E às vezes se tornando muito funcionário dentro de casa, vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa, né? Um péssimo filho, porque não vai conseguir se relacionar bem, porque está o tempo todo focado nas metas da empresa e tudo mais. E vice-versa, né? Às vezes quer, não, eu estou em casa, então eu vou trabalhar como um filho de casa. E às vezes não vai ser tão, não vai ir tão bem, né? Vai começar a se confundir. Então existe também esse âmbito que é muito interessante dessas dificuldades de adaptação. Sim, sim. Mas Pode falar. pode falar, pode falar. Estou vendo os comentários aqui, se tem mais Não, algum. eu ia só traçar um paralelo à tua fala em relação a essa questão de papel existencial, que você tocou na questão da expressividade, se eu não me engano, né? A expressividade, me corrija se eu estiver errado, é a sua ida em direção a outrem, né? É o quanto de você vai ao outro. E aí, nesse caso, você falou
do quanto e da forma como se vai ao outro, né? Seja o seu patrão, seja a sua mãe, seja os seus filhos, enfim. Só para esclarecer esse termo técnico da filosofia clínica para ficar claro. Ótimo. A Flora tinha comentado ali, agora eu já não consegui mais achar, né, que é na questão do uso do celular, né, que era proibido na empresa, e depois depois virou uso obrigatório para todos, né? Então, então veja como as, a mudança de circunstância acaba mudando regras, né? E isso dentro também de trabalho, dentro de casa, na vida pessoal da pessoa, né? Como a pessoa vai lidar agora com coisas que apareceram e que até então não se vislumbrava, né? Uma vida em que está diante de quarentena ou nas cidades em que as quarentenas diminuíram um pouco, ainda se tem medidas de segurança. Então, até os ambientes de trabalho que deveriam ficar mais abertos, mais acessíveis, agora já não ficam tanto, né? Agora, às vezes, tem todo um cuidado e lidar também com a resistência, tanto de funcionários quanto de clientes também, diante das novas exigências de segurança, acaba sendo para alguns um grande fator de dor de cabeça, né? Como lidar com isso agora, né? E como lidar depois, né? Porque há todo um caminho agora de novas adaptações, de reuniões que se viu que fazendo a distância não faz diferença nenhuma em relação ao presencial. Então seria mais interessante fazer a distância mesmo porque não precisaria ter o tempo de deslocamento. E depois, numa tentativa de se readaptar à empresa, pode ser que haja todas essas dificuldades de adaptação, tanto no relacionamento, quanto no conforto que para alguns acabou significando. Né? Nem para todos foi um passo tão difícil, para alguns foi ah, juntar a fome com a vontade de comer, né, para usar o dito popular, né, que é justamente a pessoa Sim. se viu que agora eu não preciso sair de casa, eu posso trabalhar em casa, a hora que eu acordar, acordei, porque o que eu um grande peso e um fator de estresse para pessoas, né? Sim, veja bem, e se nós estamos discutindo isso no âmbito profissional, né, no âmbito do trabalho, por exemplo, nós conseguimos tirar um parâmetro, lógico, resguardando sempre a singularidade, se existe a possibilidade da mudança de regras dentro do âmbito do trabalho, né, e a regra em si é uma reorganização da estrutura logística, do ponto de vista existencial, dentro dessa questão da singularidade de cada indivíduo, como ele se constrói, como ele é, como ele se apresenta, se essas mudanças são tão bruscas e tão chamativas, se falando de papel existencial profissional, se falando de trabalho, nós conseguimos imaginar como uma mudança dessa influencia diretamente no cotidiano, né? Falando também numa linguagem heideggeriana, você, que é um doutor em Heidegger, me corrija se eu estiver errado, Heidegger diz que cotidiano é o espaço que existe entre a vida e a morte, né? E aí ele denomina isso cotidiano. Se essa mudança brusca afeta ah, as relações de trabalho, imagine isso no cotidiano, né? Na vida do partilhante, na vida de cada indivíduo que, por exemplo, está aqui assistindo a gente, que tem a sua experiência subjetiva com a pandemia e que é totalmente diferente de outra pessoa que possivelmente está vendo a gente aqui também. Né? Como a gente não consegue falar disso de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla, e sim a partir das micro-relações, né? De cada indivíduo, como ele se apresenta, como isso afeta ele ou não. Né? Eu Isso, acho que isso é parte da beleza da filosofia clínica. Né? exatamente. Se a gente vê num Heidegger que vai dizer que a experiência diante da possibilidade da morte é o que torna o sujeito autêntico, a gente, como filósofo clínico, consegue descobrir diversos elementos que conseguem mostrar
para a pessoa quem ela é, né? Há diversos fatores que podem levar a isso, e não só uma angústia específica diante da possibilidade de que se vai morrer, né? Então, quando a gente acaba na experiência da filosofia clínica, a gente acaba tendo essa experiência de ver que para alguns é a pandemia que vai fazer com que a pessoa se dê conta de vários elementos da sua vida, né, do seu modo de viver. Para outros, essa pandemia não está significando nada, né? É só mais um dia como qualquer outro, né? Para outros, vai ser o contato o tempo todo com o noticiário que vai fazer mal, para outros vai ser justamente o elemento de tranquilizar, tranquilizar. Que um ambiente que vai Exato. tranquilizar, eu não sei qual é a palavra mais. Mas o elemento, o tranquilizante da pessoa vai ser justamente estar o tempo todo por dentro do que está acontecendo, de vacina que está sendo produzida. Então, há os fatores que acabam levando a pessoa a ficar bem, ficar mal, se dar conta de si, rever sua vida, saber como vai lidar com a família, com o seu ambiente de trabalho e tudo mais, vai ser único, né? Vai ser aquilo que vai constituir a pessoa. Por isso, os riscos, às vezes, de tudo quanto é receita pronta que a gente encontra, de modo de viver, de 5 dicas para fazer não sei o quê. Porque não tem dica quando se leva em conta que cada pessoa tem uma história bem complexa, com todos os detalhes vividos só por aquela pessoa, né, que tanto a história quanto a própria pessoa são únicas. Então, o modo como duas pessoas lidam com a mesma situação é totalmente distinta. Ainda que essas pessoas estivessem vivendo juntas a vida inteira, né, o modo de lidar vai ser bem particular de cada um. Então, esse, inclusive, é o desafio nosso quando a gente faz uma exposição de conteúdos da filosofia clínica, porque a gente não tem uma resposta pronta, né, para nada. A gente levanta questões, a gente levanta possibilidades, as, as, a, os caminhos que a gente pode apresentar são todos por aproximação, e cada pessoa vai precisar rever, notar ou adotar de acordo com aquilo que couber para ela, né? E para algumas pessoas, nada do que a gente disse aqui vai ter um efeito direto em suas vidas, porque não diz respeito a exatamente o que é dela, né? Então, é sempre um desafio falar de coisas de modo geral, né? Primeiro, porque a gente, no fundo, a gente também faz pequenas generalizações, mas levando em conta que isso não serve para todos, né? E segundo, porque a gente não vai conseguir abarcar todos os casos, né? Cada caso, como é único, então a gente se vê sempre num desafio de fazer, de apontar caminhos, de traçar algumas coisas, mas também cientes de que a gente não vai abarcar toda a realidade humana ou de todas as pessoas, nem que a gente quisesse falar de um grupo de pessoas dentro de uma sala de aula, né? Sim. A gente, quando vai pensar na realidade da filosofia clínica, até para o ambiente de trabalho, a gente lá propõe, por exemplo, montar uma estrutura de pensamento, né, que é como funciona internamente cada pessoa, mas a gente pode montar uma estrutura de pensamento da empresa, né? Mas é claro, aquilo ali sempre por aproximação, nem todos vão caber naquela estrutura, vai ser caminhos que a gente pode propor para que a empresa consiga encaminhar e as pessoas se adaptem da melhor maneira possível à empresa, mas é sempre um elemento de aproximação, de busca por fazer com que haja um mínimo de alinhamento ali entre a pessoa e o modo de ser de sua própria empresa, né? Mas de modo algum a gente vai conseguir fazer com que todos tenham, vamos dizer assim, a cabeça da empresa, né? E por isso também o dono de uma empresa, seja ela uma escola, uma indústria ou qualquer coisa do tipo, ele vai sempre vai precisar levar em conta que seus funcionários eles não vão lidar, como já foi comentado aí, da mesma maneira, né, com a situação nova, com mudanças e com adequações ao modo de ser da empresa. E nem por isso o funcionário é ruim, né? Às vezes ele só não se adapta porque é o modo de ser da pessoa. Então, descartar às vezes um funcionário por não se adequar a determinado modo de ser, às vezes é só uma questão de compreender melhor como essa pessoa pode contribuir, mesmo dentro da dificuldade de adaptação àquela nova realidade. Sim. A Cristiane escreveu aqui de novo. Sou administradora, atuo na área de gestão de pessoas.
Uma das diferenças que observei nas relações de trabalho foi a conscientização da necessidade de integração entre as áreas no processo final. E quando isso impacta, e o quanto isso impacta em seu resultado final. Acho que é isso, acho que isso é bem pertinente com o comentário feito pelo Paulo. O quanto de você vai ao outro, né? Quando ali atrás nós estávamos falando um pouco de expressividade. Né? Percebo que o delinear das funções também ficou mais evidente. Né? A Vera Vicente escreve o seguinte: a mudança de circunstâncias obrigou muitos de nós a superar desafios. Por exemplo, dar aulas online, lives, etc. É algo que jamais imaginamos ser capazes de fazer. Tiago falou o seguinte em relação àquela confusão ali de trás, falou, é Ah, tranquilização, a palavra certa. A a educação, gente tem a licença poética para fazer neologismo porque a gente é da filosofia. Então, se a gente botar alguma coisa aqui, exatamente. não tem problema. É Tá tudo, porque. é tudo licença poética, tá tudo resguardado. Aqui, educação e inovação fala o seguinte: a pandemia criou novos papéis existenciais em TI. A Laélia fala o seguinte: olhando pelo lado positivo, acredito que muitos descobriram o quanto são capazes de ir além em várias áreas, o quanto são adaptáveis e o quanto podem se superar. Educação e inovação diz o seguinte: muitas famílias ressignificaram as categorias local e tempo, que foi o que a gente conversou um pouco antes, né, no início da live. Creio eu que são. Não existe uma maneira de falarmos assim, esses exames categoriais específicos foram os mais abalados, né? Foram dentro da estrutura de pensamento de determinada pessoa, aí sim, falando das especificidades, falando em fulano, em ciclano, na singularidade, né? Na subjetividade. Nós conseguimos trazer alguns exemplos, né, de mudança não de mudança, mas de abalo na estrutura em si, né, em determinados exames categoriais. Mas não existe uma maneira de se falar geral, né, da filosofia clínica. Sim, E essa é o que eu disse, isso é a beleza e a dificuldade, né? Mas é uma dificuldade gostosa de se viver, se é que a gente pode, de se passar também, se é que eu posso me expressar assim. sim. Eu concordo com você. E pegando aqui o ponto da Laélia, né, que você já leu aí, que o lado positivo é que muitos descobriram quanto são capazes de ir além em várias áreas, o quanto são adaptáveis, o quanto podem se superar. De fato, isso aí até eu, como terapeuta, professor, né, meus atendimentos eram predominantemente presenciais, né? E agora tive que lidar com a distância, né, de ter que atender alguns por vídeo, outros por telefone, né? Já conversei às vezes com partilhantes de determinada situação, tive que mandar por mensagem escrita de WhatsApp, né? Então a gente vai tendo que encontrar novos meios de lidar com a situação, de fazer contato com pessoas e inclusive de ajudá-las. Então isso acaba sendo um desafio. O próprio fato da gente estar fazendo live hoje é uma consequência também, né, dessa nova adaptação. Né? Estamos aí, a gente está no meio online, então precisa mostrar as possibilidades que a filosofia clínica oferece como reflexão, mostrar que há caminhos e esses caminhos são sempre únicos, né, são sempre singulares, e a gente então pode levantar reflexões, mas sempre levando em conta essa, essa singularidade, esse caráter único de cada pessoa, e de certo modo a gente abrange, tentando pensar no todo, principalmente quando a gente leva em conta essa questão das categorias, né, que são modos de localizar a pessoa. É claro que a gente faz sempre por um grau de aproximação, porque não tem receita, né? Não tem proposta. Até quando eu vou colocar frases nas redes sociais, né, falando como filósofo clínico, eu tenho que colocar como possibilidade, né, e não como um fechamento. E isso Sim. também é um modo de apresentar o conteúdo
já dentro de um contexto diferente, porque até então eu poderia falar de filosofia clínica, por exemplo, para uma sala de aula, né? Mas agora tendo que apresentar para um público maior e não tendo tempo de discorrer e dizer assim, ó, essa frase não se aplica a todo mundo, então até nisso tem que criar uma adaptação, né? Um modo de uma linguagem que eu consiga chegar às pessoas, que eu consiga mostrar o quanto que a filosofia clínica tem possibilidade de enriquecer e, ao mesmo tempo, mostrar que aquilo ali não serve para todos, que a gente teria que ver caso a caso. Né? Então, contribuir e mostrar, e mostrar que ali a gente não está trazendo uma proposta universal acaba sendo outro desafio que a gente acaba tendo e dado pela situação atual. Né? Eu, talvez, se não fosse necessário, se não tivesse as redes sociais, eu ficaria talvez até mais tranquilo em alguns aspectos, né, na hora de apresentar o conteúdo. Falar, não, vamos para a sala de aula, você vai ficar ouvindo uma aula de 10 horas para ver que a situação é bem diferente. Mas agora não, o contexto de live, o contexto de postagem, tudo isso para um grupo que está cada vez mais conectado, até pela situação que a gente vive, é um desafio, mas tem esse ponto. É muito interessante a gente conseguir levar isso, né, levantar essas reflexões. Sim, sim. Aqui, Miguel, você pediu para te avisar, são 5 para as 9. Já estamos quase fechando. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Educação e inovação, deu um sinal de joinha para educação e inovação, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela contribuição de todos vocês, né, da Laélia, da Vera, da Flora, da Educação e Inovação, que eu não sei o nome de quem é, e de todos que puderam aí Do trazer Tiago Costa também, tranquilização. Né? tranquilização. É, agradeço mesmo. Queria agradecer, Pode falar, Paulo. queria agradecer também a Laélia, Marilza, Priscila, Flora, Jane, Carla, José, essas pessoas que estão aqui nos acompanhando nesse início de jornada, né, de lives da Filosofia Clínica. Agradecer também a Casa da Filosofia Clínica por essa oportunidade, né, da gente, através das mídias sociais, lançar a Filosofia Clínica para o mundo, para as pessoas conhecerem algo. Algo eu não gosto muito da palavra alternativa, mas em si é uma alternativa ao que há de convencional no âmbito da terapia, né? E, e convidar as pessoas para acompanhar essa sequência de palestras. Elas estão sendo divulgadas no Instagram do Miguel, no Instagram do Vinícius, da Deneb Spiegel, né? Que não é Deneb, é terapia.filosofia clínica, se eu não me Isso, engano, não é isso, isso? isso. Do Fernando, da Da Paula, Flora agora acho que é da Flora e a Flora Filosofia também. Clínica. Né? Flora e Filosofia Clínica. Agradecer a todos os apoiadores e principalmente a vocês aqui que estão assistindo a gente, dando essa força. Muito Muito obrigado a obrigado. vocês. Muito obrigado, foi muito bom. A participação de vocês é fundamental para a gente encaminhar as reflexões também. Então sejam sempre bem-vindos. Todas as, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, teremos live. Então sejam todos bem-vindos. Sempre venham com questões, acompanhem as postagens para vocês saberem quais são os temas. Né? E é isso. Obrigado mesmo. Obrigado, Paulo, pela Só, mediação, pela troca. Sim. só mais uma observação: educação e inovação se chama Maurício Santana. Santana. Ótimo, obrigado. Só para registrar aqui, obrigado, Maurício. Eu que agradeço a você, Miguel, não só por hoje, mas por sempre. Você sempre se mostra disposto a conversar sobre todas as coisas, não só sobre filosofia clínica. Obrigado por esse espaço. E, e é basicamente isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela construção compartilhada. Isso eu também É agradeço sempre muito, Paulo. ganho. Muito obrigado. Um abração para todos. Então eu vou encerrar. Tchau, tchau. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.